A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus, amém? O nosso canal Clube da Teologia é ligado ao nosso blog, o Clube da Teologia, o blog de estudos da Palavra de Deus. E aqui nós temos um foco também nesse trabalho para a Escola Bíblica Dominical, amém? A Escola Bíblica Dominical, e esse aqui é um vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 2 da revista da CPAD. Amém? Vamos então a esse vídeo aí, abençoado. Você que quiser acompanhar essa lição, pode ver pela sua revista, né? Eu vou aqui fazer uns comentários e você acompanha na sua revista, tá bom? Ou você pode também acessar o nosso blog lá, no Clube da Teologia, lá tem também essa lição, a lição da CPAD, lição de número 2. Amém? Vamos aí então a este vídeo. Bom, aqui na introdução, eu já vou entrar nessa introdução, tá? Para você já ter uma ambientação, você que é professor, do que vai ser tratado aqui, sobre este vídeo da Escola Bíblica Dominical. Bom, a lição é a de número 2, né? Nós já iniciamos o 4º trimestre, e o tema dessa lição é vem o fim, esse é o tema da lição, tá? Vem o fim, a lição para ser ministrada em 9 de outubro, tá? Lição de número 2 da CPAD. Bom, o textuário de Ezequiel 7, verso 2, e a leitura bíblica em classe está dentro dessa passagem aí, no capítulo 7 de Ezequiel, os versos do 1 ao 10, e aqui você tem a leitura bíblica em classe. Você que é professor, eu recomendo você a dar uma lida nessa lição, nessa leitura bíblica em classe. Você está aí, sei que você com certeza já leu, mas dá uma relida, é bom você ficar sempre ali bem atualizado dentro do contexto bíblico, para você poder trazer uma boa aula para os alunos. Bom, vamos aqui nessa parte aqui na introdução, e aqui na introdução, no primeiro parágrafo diz assim, no primeiro parágrafo: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais, tá bem? Por que o comentarista já fala isso? A gente vai ver que Deus ele já fala, né, quando ele dá esse juízo, lá no capítulo 7 de Ezequiel, ele já vai falando ali de que o fim vem sobre os 4 cantos da terra, tá? E ele vai dar uma profecia, o Senhor vai dar uma profecia para a terra de Israel. Mas ele já deixa bem claro que o fim estava vindo sobre os 4 cantos da terra. Olha o que diz aqui esse versículo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. A gente vê que o Senhor é quem dá, pela palavra de Deus, essa expressão, né, de os 4 cantos da terra. Recentemente alguém estava me perguntando de onde vem essa expressão, e ela vem da Bíblia, né? Bom, aí aqui é o seguinte, meus amados, você que é professor, principalmente aí, convém você saber que juízo é esse que vai ser mencionado aqui no capítulo 7 de Ezequiel. Primeira coisa, né? Porque para você dar a lição, você tem que saber de que juízo Ezequiel está falando. De que juízo o Senhor está falando para Ezequiel aqui. Quando ele fala que o fim vem, ele fala que o fim vem para os 4 cantos da terra, ou seja, para o mundo todo, mas ele vai falar, o nosso Deus, ele vai falar de um fim para a nação de Israel, um fim específico, um juízo, tá? E aí esse juízo é que a gente tem que entender do que Deus estava falando ali, amém? Continuando então, eu vou falar mais à frente, né, que juízo é esse que o Senhor está dando ali no capítulo 7, mas antes eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias. Tá? Irmãos, aqui é o seguinte, você que é professor, principalmente, tá? É interessante aqui dar um contexto, é sempre bom dar um contexto geral para a classe. A classe está sempre contextualizada. Como que aconteceu
por que estava aquela situação, por que Ezequiel, onde Ezequiel estava quando ele estava escrevendo. Tá? É bom dar esse contexto aqui para os alunos entenderem, né, melhor o livro do profeta Ezequiel, e assim vão entender melhor a mensagem desse capítulo 7. Amém? Então deixa eu já dar um adianto para você, antes de adentrarmos mais a fundo aqui na lição, né, antes do primeiro tópico. Aqui é o seguinte: Ezequiel ele foi levado para o cativeiro. Foram 3 levas de 3 invasões de Babilônia à nação de Israel, e ali na segunda invasão Ezequiel é levado para o cativeiro. Ele vai ser levado junto com Daniel, né, e os amigos dele e mais um povo ali. Ele vai ser levado para o cativeiro. Daniel vai ser levado para o palácio, tá? E Ezequiel vai ser levado para o assentamento dos cativos, onde o povo ficava ali às margens do rio Quebar, em Babilônia. E ele vai ficar ali e vai receber do Senhor as visões proféticas, as revelações, onde Deus vai falar com o profeta Ezequiel. O período dessa segunda invasão até a destruição de Jerusalém, feita por Nabucodonosor, no ano de, acho que é 485 antes de Cristo, esse período levou 12 anos. Então foram 12 anos da ida do profeta Ezequiel para Babilônia e até o momento da destruição de Jerusalém. Então o profeta Ezequiel vai profetizar por esses 12 anos aí. Tá? O chamado dele vai ser ali e ele vai profetizar para o povo. Então, quem é o povo que vai receber a mensagem? O povo que estava dentro do cativeiro. Tá? E aí vem a profecia, essa do capítulo 7, inclusive, vai ser a profecia que nós vamos estudar aqui, que o Senhor vai falar com a nação de Israel que está dentro do cativeiro. E aqui está falando que o motivo, aqui já nessa introdução, que o motivo pelo qual eles recusaram a mensagem do profeta Jeremias, que era contemporâneo de Ezequiel e estava junto, né, dentro de Jerusalém. O povo vai recusar a mensagem tanto de Jeremias quanto de Ezequiel por eles acharem que Deus ele não iria destruir o templo, permitir que os ímpios destruíssem o templo. Eles achavam isso. Por que eles achavam isso? Isso era um tipo de pregação, de mensagem dos falsos profetas, aqueles que eram puxa-saco lá do rei de Israel, né? Para fazer com que o povo não se rebelasse contra o rei. Tá? E aí eles apregoaram que Deus jamais ia permitir que os ímpios destruíssem o templo, destruíssem a cidade santa. E aí o que aconteceu? O povo não creu na palavra de Jeremias, não creu na palavra de Ezequiel. Né? Então esse aqui é o contexto geral dessa passagem. Vamos aí então ao nosso vídeo, a nossa lição, amém? Mas antes de adentrarmos nela aqui, eu te peço que deixe aí o seu like para que a gente possa, né, promover mais e mais esses vídeos aqui, em nome do Senhor Jesus. E também comente, né, faça um comentário aí para a gente estar interagindo aí junto aí para poder aperfeiçoar, né, o nosso conhecimento. Vamos aí, no primeiro tópico, o tema é sobre a profecia. E que profecia? A profecia do capítulo 7. Bom, vamos lá, na introdução. Introdução, que é a introdução à profecia, né, os versos 1 e 2. Né? Bom, aqui nessa parte, eu quero fazer um destaque nesse subtópico, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Então, isso aqui é uma fórmula usual, né? Ou seja, um termo comum, né, aos profetas. Era como uma chancela, né, para mostrar que foi Deus quem falou. Eles falavam, né, venham a mim a palavra do Senhor. Sempre os profetas literários usavam essa expressão nas suas literaturas, nos seus livros, tá bom? E isso é uma revelação que Deus dá a todos os profetas. Fazia parte da revelação especial. Qual é a revelação especial? A revelação que Deus faz pela sua palavra. Então, sempre que ele ia falar com o profeta registrava dessa forma: veio a mim a palavra do Senhor. Mas aqui eu quero também passar para os irmãos, né, como um acréscimo aí, Deus também falava de forma pessoal com aqueles profetas.
tá? Ele falava de forma muito particular, muito específica com cada um deles, que é o caso do profeta Ezequiel, por exemplo. A gente vê que somente no livro do profeta Ezequiel há esse registro onde Deus chama ele de o filho do homem, tá? Então Deus fala sempre com Ezequiel dessa forma. O que é isso? Isso é uma revelação pessoal que o Senhor fala, que o Senhor faz com Ezequiel. Por quê? Né? Então, na aula anterior, quem, né, estava ligado aí na aula anterior, viu que foi falado sobre isso na lição, né? Que o Senhor ele fala com Ezequiel dessa forma para assim, mostrar, né, a sua grandeza e a fragilidade do ser humano. Tá? Isso várias vezes é apontado no livro do profeta Ezequiel, a sua fragilidade diante do poder de Deus. Amém? Então vamos aí no próximo. Sim, aqui continuando, eu faço um destaque também para essa parte que diz aqui, nesse primeiro subtópico aqui. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Era uma comunicação divina, inconfundível, diferente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Tá? Isso aqui é o seguinte, mostra como Deus é a fonte da profecia. Aqui está falando especificamente de uma comunicação divina na atividade profética inicial. É isso que fala aqui. E aí convém saber que atividade profética inicial é essa que o comentarista está citando aqui, embora ele não dá muito, não fala muito especificamente do que é. Mas ele está falando daquela atividade profética lá do tempo dos juízes, tá? Registrado no livro do profeta Samuel, tá bom? A gente vê que Deus se comunicava com os profetas na época dos juízes por visões, tá? Quer ver? Eu até separei um versículo para comentar. 1 Samuel 3, verso 1. Ele diz assim, ó, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. E isso aqui a gente vai ver também no início do livro do profeta Samuel, que faz uma alusão ali, em Samuel 3:1, né? Eu li para vocês Samuel 9, 1 Samuel 9:9, mas é 1 Samuel 3:1, onde é feita uma menção, o profeta Samuel fala de que as visões eram raras. Então Deus se comunicava no início, no início da atividade profética, Deus se comunicava por visões, tá bom? Bom, vamos lá então, tá? Eu peço aos irmãos, não se esqueçam de dar o like aí nesse vídeo e lembrando, eu faço um comentário aqui dessas revistas da Escola Bíblica Dominical, desses conteúdos, tá? E lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia, você pode acompanhar. Claro, eu não disponibilizo o comentário todo, tá? O meu subsídio que eu coloco ali, para quem quiser adquirir, é só fazer um clique lá e vai ver como que se faz para adquirir o nosso subsídio. Continuando então, no subtópico 2, a extensão, né? Que extensão? A extensão da profecia. Então vimos aí primeiro, introdução à profecia, que é os versículos 1 e 2, e agora a extensão da profecia, a quem ela é dirigida, né? Bom, vamos lá então. Eu quero fazer o destaque aqui nessa parte que diz assim, ó, mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Tá? Então a gente vê aqui, meus amados, que havia uma profecia, então são duas profecias, né? Dois castigos anunciados aqui, um para o mundo inteiro, onde Deus ele fala, né, aqui no verso 2, que o fim viria para os quatro cantos da terra, mas em seguida ele vai falar agora, né? Quando ele fala o termo agora, ou seja, agora ele vai falar do fim que viria para Israel, do juízo para Israel, tá bom? Então são dois castigos anunciados aqui no capítulo 7 do profeta Ezequiel, e um
o específico é o que ele vai falar aqui, que era para a nação de Israel. E a gente vamos já ver que castigo era esse que vai ser anunciado aqui para a nação de Israel. Continuando, o subtópico 3, o tema é quando, tá? Ou seja, quando que viria o castigo anunciado, né, o juízo anunciado no capítulo 7. Vamos lá. Separei aqui essa parte que diz assim, ó, o agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Ou seja, quando? Um castigo para aqueles dias, né? Para aqueles momentos, tá bom? Aí ele fala assim, ó, assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Amém? Então ele está falando aqui de um castigo que viria para aqueles dias do profeta, aqueles dias dos seus ouvintes, tá bom? E que castigo era esse? Aí sim, né? Vou passar aqui para os irmãos, né? Com certeza você já deve saber, é o castigo da destruição da cidade. Então, quando o profeta Ezequiel está no cativeiro, ele começa a anunciar para o povo esse castigo aqui. Já vemos aqui no capítulo 7, de que Deus ia permitir a destruição da cidade de Jerusalém e do templo. E essa profecia, que também o profeta Jeremias dava lá dentro de Jerusalém. Eram 3 profetas, né? Já para você ter um contexto geral da situação. 3 profetas contemporâneos, viveram na mesma época. Jeremias, Daniel e Ezequiel. O chamado de Jeremias é no período que eles ainda estão em Jerusalém, tá? O profeta Ezequiel já tinha sido levado para o cativeiro, ele ficou 12 anos lá no cativeiro, até que ocorre o cerco a Jerusalém e a sua destruição. E aí Jeremias está profetizando dentro da cidade. Você conhece a história, Jeremias ele vai ser lançado no calabouço. Jeremias ele vai ficar ali até o momento em que as tropas de Nabucodonosor vão cercar Jerusalém. E o profeta Ezequiel tinha sido levado 12 anos antes para o cativeiro, juntamente com Daniel. Daniel ficou dentro do palácio de Nabucodonosor, tá? Exercendo funções administrativas ali junto com seus amigos, e Ezequiel ficou junto com os cativos ali junto com o povo, tá bom? Bom, então vamos lá. Continuando aí, vamos para o próximo tópico. O tema desse tópico é sobre o fim, né? E aqui, já no primeiro subtópico, o tema é sentido, tá? Vamos lá. Sentido aqui é o sentido da palavra, né? Sentido da palavra fim. O que significa, né? Qual é o sentido dela? Bom, então aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores. Amém? Ele aqui está falando do termo, né? O termo fim. Tá? Aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6. A gente vê aqui as repetições aqui. Esse aqui é um estilo poético, tá? Dessa profecia. Aqui é o seguinte, ó, esse sentido poético da profecia, ela tinha o objetivo, irmãos, de fazer com que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo povo, tá? Ela está ligada à sabedoria, né? Os livros poéticos eram livros de sabedoria. E aqui, o sentido poético da profecia, porque o comentarista está falando que esse aqui tem um sentido poético? Os teólogos corroboram nessa afirmação aqui do comentarista, porque ele usa recursos poéticos daquela época. O recurso poético é essa repetição que a gente vai ver aqui do termo, né? Aqui, ó, no subtópico 2, vamos já para ele aqui, ó. Expressões repetidas sobre o fim. Olha o subtópico 2 aí, ó. Expressões repetidas sobre o fim. Essas expressões repetidas é o recurso poético que tinha na literatura daquela época. Hoje tem outros recursos poéticos, como a rima, né, o trocadilho, mas naquela época um recurso poético muito utilizado é a repetição, tá?
com aquela ideia de dar, né, uma ênfase maior na afirmação. E aí ele fala várias vezes, né? Eis que vem o fim, né? Vem o fim vem. Olha só, repete trocando os termos, né? Tá? Continuando aqui, vamos para o próximo subtópico, que é o 3, e o tema desse subtópico é a repetição da sentença. Bom, e aqui é o seguinte, deixa eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, os versículos 4 e 9 são repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Tá? Por quê? Por que está falando que é compatível com a natureza divina? Porque Deus ele anuncia antes, tá? E ele fala com uma intensidade, porque ó como é que ele fala, né? O fim vem o fim. Ele falando da destruição. Só que qual é a natureza divina aqui mais específica que está sendo falada? O comentarista até separa aqui, ó, Naum, capítulo 1, verso 3. Essa é a natureza divina que ele está falando aqui, tá? Da paciência de Deus, tá bom? Olha o que diz aí esse texto de Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. O que significa isso aqui? Fala que Deus ele tem paciência, mas quando vem, né? Olha o que o profeta Naum está falando, né? Que ele tem o seu caminho na tormenta, ou seja, que quando o fim vem, o fim vai ser forte, né? Quando vier o juízo vai ser tremendo, tá bom? Então Deus ele é paciente, porém quando vem o juízo, quando acaba a paciência de Deus, aí os irmãos que conhecem Bíblia sabem do que eu estou falando. Tá? Então, aí com isso daqui, vale uma aplicação para os dias de hoje, tá bom? Você que é professor não pode fugir disso, tá? A aplicação para o dia de hoje é essa. Deus até hoje ele está esperando com paciência, Deus tem paciência. Aí você vai entender por que até hoje, por que até agora Jesus não veio, porque Deus ele é paciente. Deus ele só vai só virá o fim mesmo para a Terra toda, né? O juízo para todo o planeta, só virá quando não surtir mais efeito a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não tiver surtindo mais efeito, e isso aqui é um acréscimo para você, professor, até recomendo que você busque esses acréscimos, tá? O aluno tem que estar na escola dominical, ele tem que sentir que foi acrescentado alguma coisa nele. Ao ouvir a aula, ao aprender ali, ele tem que sentir que realmente ele aprendeu. Tá? Porque senão ninguém vai querer assistir a tua aula. Tá? Então isso é importante você ter isso daí. Sempre bota um acréscimo. Por isso que eu ofereço os subsídios lá no blog, no Clube da Teologia, para quem quiser esses acréscimos. Isso aqui é importante para a aula. Tá? E o acréscimo aqui que eu quero passar para os irmãos é esse. Por que como a gente sabe que Deus ele vai ter paciência com a terra até o momento em que a palavra de Deus não surtir mais efeito. A gente tira isso por Mateus 24, onde tem um texto onde Deus fala, o Senhor Jesus fala dessa forma, que o evangelho do reino será pregado a todas as tribos, raças, línguas, nações, a todos os povos, né? E então virá o fim. Quando ele fala que vai ser pregado a todos, ele está falando de uma saturação. Vai chegar um momento em que todo o planeta já ouviu, já foi evangelizado. Tá? Então haverá uma saturação. E aí convém entender que Jesus naquela ocasião não falou, por exemplo, de pessoas. Não é que o evangelho vai ser pregado a todas as pessoas, vai ser pregado a todas as regiões, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando for pregado o evangelho do reino a todas as regiões, o que não vai demorar muito, né? Com o advento aí da internet, a gente sabe disso, o evangelho já vai chegar em todos os lugares. E então virá o fim, né? É isso aí que está falando. Então Deus está sendo paciente conosco, como diz aqui o profeta Naum, até o momento em que não houver mais possibilidade
de arrependimento, o máximo de pessoas, né, se arrependerem quando o evangelho de Cristo já não estiver mais fazendo efeito nas pessoas, tá? Continuando então, vamos aí para o próximo tópico. O tema desse tópico é sobre o inimigo. Então ele vai falar quem é o inimigo de Israel, do qual a quem Deus ia usar para punir a nação. E aqui está dentro dessa profecia, no versículo 10, né? Olha o tema desse primeiro subtópico. Já floresceu a vara, verso 10, né? Bom, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó. Ezequiel faz uma analogia botânica, vai usar a metáfora de uma planta, né? Uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Isso aí no verso 10. Agora, por que aí convém saber, né? Por que o comentarista está falando aqui que essa metáfora se perdeu no tempo? Tá? Ele está falando isso aqui porque os teólogos hoje não têm o entendimento correto do que está sendo falado. Que vara é essa, né? Quando ele fala assim, ó, nesse verso 10, veio a tua ruína, já floresceu a vara. Que vara é essa que ele está falando aqui? Aqui se entende, quando ele fala vara, se entende ramo, né? Que ramo é esse? Que vara é essa que ele está dizendo? Tá? Então, os teólogos, eles não sabem ao certo do que significa. Por isso o comentarista está falando que se perdeu com o tempo. Tá? Mas a gente vai ver aqui na lição que o comentarista faz ele traça algumas, fala que qual é o entendimento mais aceito do que é essa vara, aqui na lição vai falar. Né? Ele fala que essa vara seria o rei Nabucodonosor, tá bom? E aqui a gente vai ver que é muito coerente o que o comentarista colocou, realmente, tá? Eu quero fazer um destaque para essa parte aqui, dentro desse subtópico ainda. Diz assim, ó, esse parágrafo: assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, né? Da mesma forma Javé, que é Jeová, né? Usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Tá? Aqui o comentarista está fazendo uma alusão de algo, né, que às vezes os seus alunos não vão saber. E aqui é bom ter um contexto geopolítico como estava o reino, né? Que contexto geopolítico é esse? A gente vê que o comentarista aqui, ele citou que o rei da Assíria, ele foi o chicote de Deus para açoitar Israel. Então, a gente tem que entender, para açoitar Samaria no caso, né? A gente tem que entender então por que o comentarista falou isso aqui, né? Esse açoitar Samaria, ele está se referindo a um evento que aconteceu no ano 722 a.C., quando o rei da Síria invadiu invadiu as terras de Israel, né, e tomou os habitantes de Israel e colocou outros habitantes em Samaria. Bom, aqui convém entender que naquela ocasião o reino já estava dividido, eram dois reinos, um Judá e o outro Israel. O reino de Israel era composto das 10 tribos e o reino de Judá das 2 tribos, que é Judá e Benjamim. Tá? E a capital do reino de Judá, o reino do sul, é Jerusalém. E a capital do reino do norte, que é Israel, era Samaria. Então o rei da Síria foi lá e levou para o cativeiro os povos ali, né, o povo de Deus, das 10 tribos, inclusive os habitantes de Samaria, e colocou outros habitantes ali no lugar deles. E essas 10 tribos se perderam ali, não se sabe ao certo, ficaram algumas famílias das 10 tribos em Jerusalém, né? Mas não se sabe o restante, ele se misturou ali com os povos da terra e desapareceu a cultura. Tá? Então, por isso que o comentarista está falando aqui que o rei da Síria foi o chicote que Deus usou. Tá? E agora,
o rei Nabucodonosor seria o chicote também, o azorrague, né, que é a mesma coisa que chicote, para o reino do sul, tá? Então o rei da Síria foi o chicote para o reino do norte e o rei Nabucodonosor seria o chicote para o reino do sul. É isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Então é bom você, professor, ter esse contexto aí na sua cabeça para poder ensinar aí os alunos, tá? Bom, e aqui no subtópico 2, nós já vou dar uma conclusão aqui, porque vai falar depois de Nabucodonosor e de Babilônia. No subtópico 2, o tema é reverdeceu a soberba, versículo 10, a parte B. Bom, e aqui o comentarista ele faz esse comentário aqui, muito interessante, que quando ele fala que reverdeceu a soberba, está mostrando que a vara realmente seria Nabucodonosor. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, quando ele vai castigar Israel, né, vai levar o povo para o cativeiro, a soberba se elevou nele, ele ficou soberbo com isso. A gente vê isso no livro do profeta Daniel, aonde é falado isso, se eu não me engano, Daniel capítulo 4, verso 33. Lá é falado sobre isso, né, aonde o rei Nabucodonosor, ele mesmo declara que ele perdeu o entendimento, ele ficou como os animais, tá? Lá em Daniel capítulo 4, verso 33, tá bom? Continuando então, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte, para a gente poder fazer mais uma aplicação, e aqui é muito interessante isso, né? Você, que é professor, dá um conteúdo a mais nas suas aulas, tá? E também uma aplicação. O que é aplicação? É você mostrar para os alunos como aquele conhecimento se aplica hoje, como que ele vai aplicar na sua vida. E aqui, vamos a uma aplicação aqui agora. Nesse mesmo subtópico, na parte que diz assim, ó, essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade, tá? Então aqui está falando de um problema que às vezes acontece, onde a pessoa toda autoridade é dada por Deus, né? E aí a pessoa deixa aquela autoridade subir nele como uma soberba, tá? E aqui a aplicação que eu me referi é a gente ver isso aqui para as nossas autoridades eclesiásticas, cada um de nós, tá? A gente já viu várias vezes, não sei que os irmãos já devem ter observado, pessoas que recebem um dom espiritual, uma autoridade ministerial, um cargo dentro da igreja, e às vezes aquilo ali sobe a soberba na pessoa, tá? Quem já não observou? Eu já observei pessoas às vezes têm um dom de profecia e fala para a pessoa como se ela fosse a dona da profecia, né? Fala para alguém de forma arrogante, tá? Isso aí é ruim para o reino de Deus. Pode afastar uma pessoa da presença do Senhor, tá bom? Então isso daqui é um ensinamento, né, para os irmãos, a forma de aplicar isso para os dias de hoje. Né? Tomar Nabucodonosor aqui de Daniel, capítulo 4, verso 33, como um exemplo a não ser seguido. Se Deus deu para ele uma responsabilidade, ele não poderia ter deixado a soberba subir no coração dele. E aí por isso veio essa ruína dele, né? A gente vai ver isso mais no livro do profeta Daniel. A gente vai ver também com Belsazar, né? Os irmãos conhecem a passagem da escritura na parede, não é verdade? Bom, então aqui eu pulei o subtópico 3, que fala do rei Nabucodonosor, e o subtópico 4, que fala a Babilônia. Aqui somente quero comentar que a Babilônia, no caso, é só um acréscimo, né, para os irmãos poder comentar na aula, que é interessante. Babilônia ela ficava onde hoje é o sul do Iraque, né? Ela ficava ao sul do Iraque, a 90 quilômetros aproximadamente aí da cidade de Bagdá, tá bom? Ali era Babilônia. Ainda os arqueólogos acham ali as ruínas da antiga cidade, tá bom?
Bom, e aqui também tem uma parte que fala sobre as tribos semíticas, que é mencionada nesse subtópico que fala de Babilônia. As tribos semíticas aqui eram aquelas tribos aquele povo que veio descendente de Sem, filho de Noé, tá? Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e dos seus filhos, de Cã, né, os descendentes são os cananeus, né, e de Sem são os semitas, né? Daí dos semitas vem Abraão com os seus ali a sua parentela, e Abraão ele sai do meio da sua parentela e vai dar origem a 2 povos ali muito grandes, que são os árabes e os judeus, tá bom? Bom, somente isso daqui para os irmãos, para você que é professor poder melhorar aí a sua aula. Eu peço, né, agradeço aí por você estar aí até agora conosco. Deixe o seu like, não se esqueça disso, se inscreva caso não seja inscrito. Faz a conclusão da aula aí com os alunos, leia a conclusão, faça as perguntas do questionário, é muito importante, é muito bom isso daí. E mencione a próxima aula, né? Passe o título já da próxima aula para despertar o interesse do povo, tá bom? Deus abençoe a sua aula, né? Deus abençoe a sua família, o seu ministério, que tudo ocorra como o Espírito Santo deseja. E o Espírito Santo deseja sempre o melhor, que a sua classe seja cheia. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.